Você fica triste por não saber como a nota do Enem é calculada, mesmo sabendo quais questões acertou? Ficou procurando na internet qual a conta que faz com os acertos para chegar na nota e não achou nenhuma fórmula? Eu vou te mostrar essas contas para você entender a tal da TRI, aí você vai poder explicar para os seus amigos e confiar mais na estratégia que aumenta a nota do Enem. Hoje é dia de ver a matemática da TRI. Esse é o canal Muito Fácil, onde até a TRI tem explicação simples. Eu sei que você está cansado de só ficar ouvindo por aí que a TRI é a teoria anti-chute, que mede coerência pedagógica, blá, 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 blá. Porque a nota é uma quantidade. Então tem que existir um conjunto de números iniciais que a gente junta com os acertos em alguma fórmula e aí calcula a nota. Eu vou te mostrar esses números, a gente vai fazer a conta juntos com um exemplo bem pequeno para você nunca mais esquecer. E se for mais fácil do que você pensava, deixa o like no final do vídeo. Primeiro, eu preciso lembrar como são as notas das provas que você faz na escola, para então descrever a TRI. Imagina uma prova com 10 questões. Vou numerar as questões de 1 a 10. Algumas eu acertei e outras eu errei. A maneira mais comum é contar a quantidade de questões que o aluno acertou, a teoria clássica dos testes. Então, para cada uma delas, eu conto mais um. Mas não é o único jeito de atribuir a nota da prova. Posso fazer, por exemplo, com que cada erro anule um acerto. Aí desconto questões que estão erradas. Mas aí elas precisam ter a opção de serem deixadas em branco, quando o aluno não quer arriscar perder pontos. Também tem outro jeito de fazer, que é o seguinte. Eu posso atribuir algumas questões um peso. E aí, no final, eu somo as questões que tiveram um acerto, junto o peso delas para compor o total da nota. Certo. Em qualquer tipo de prova, se busca medir uma habilidade do aluno. E essas são as formas de se diferenciar questões, que podem ser mais fáceis ou mais difíceis. E diferenciar também as respostas, que podem ser só erro e acerto, ou incluir a neutralidade. Mas o Enem não usa nenhuma dessas formas, ele usa a TRI, a teoria de resposta ao item, porque ela tem algumas vantagens. Você deve ter visto pessoas com quantidades de acertos iguais e notas diferentes no Enem. Essa é uma vantagem da TRI, por mais estranho que pareça. Diminuir o número de empates na hora de dar a nota, e assim poder classificar melhor os alunos que fizeram aquela prova. Eu vou mostrar isso com contas nesse vídeo. A TRI também tem a capacidade de comparar habilidades de alunos que fizeram provas diferentes, desde que as questões tenham sido escolhidas adequadamente. Vamos falar desse conceito geral de habilidade logo a seguir. Proficiência é o nome do conceito geral de habilidade medido pela TRI. É o número que a gente vai chamar de nota no final da prova. Imagina uma habilidade bem fácil de resumir no número. Quem pula mais longe? Esse aí é o famoso salto em distância. O atleta está correndo, pulando antes da faixa, e aí é só medir a distância até a marca onde ele caiu. Mas em testes psicométricos, que foi como a TRI se originou, não dá para medir habilidades mentais como se mede um pulo. O que se faz é oferecer questões com dificuldades variadas para o aluno e estimar o valor mais provável de sua proficiência de acordo com as respostas dadas. É porque o aluno tem uma chance de dar uma resposta errada, mesmo sendo proficiência alta, ou resposta certa com proficiência baixa. Então o procedimento, dada a questão, é verificar a probabilidade de alunos com diferentes proficiências responderem corretamente aquela questão. Para começar, vamos supor que a tal proficiência é um valor entre 0 e 1000. A princípio, só para simplificar. Agora eu preciso que você saiba ler gráfico. Vou colocar aqui o eixo X e o eixo Y. Essa aqui vai ser a curva característica da questão. Cada ponto no gráfico corresponde a um par ordenado. No eixo X é a proficiência do aluno. E no Y a probabilidade de ele acertar aquela questão. Quanto maior a proficiência, maior a chance de ele acertar a questão. Mas ela não chega a 100%. Ela para um pouco antes. Mas as questões não são todas iguais. Elas não possuem a mesma dificuldade. A dificuldade da questão pode ser definida como a proficiência com 50% de chance de acertar. Na verdade não é bem isso, mas não vai fazer diferença no primeiro momento para você aprender a calcular a nota com a TRI. Então pode pensar assim até o fim desse vídeo, que vai ser mais fácil e não vai atrapalhar em nada. Então, se a questão é mais fácil, mesmo alunos com proficiência menor têm chance alta
de acertar. E se ela é difícil, mesmo alunos com proficiência maior têm chance baixa de acertar. Questões mais fáceis terão o gráfico deslocado para a esquerda, e questões difíceis terão o gráfico mais para a direita. Aqui, nesse caso, essa questão tem dificuldade 800. Mas temos outras coisas que definem a forma da curva da questão. Por exemplo, o quanto ela se inclina na subida. É o chamado parâmetro de discriminação. Olha só, ela vai ficando mais inclinada para cima, conforme esse parâmetro aumenta. E, além disso, por último, tem a chance de acertar no chute mesmo com proficiências baixas. É o parâmetro acerto casual. Uma prova teste, ele pode existir mesmo. Então, conforme ele vai aparecendo, mesmo alunos com proficiência baixa conseguem acertar a questão. Muito bem. Essa é a forma de modelar as questões com os chamados 3 parâmetros. Não vou entrar em mais detalhes sobre isso, porque esse assunto daria um vídeo inteiro só para ele. Mas comenta aqui embaixo se você queria entender melhor sobre a calibração das questões. Por enquanto, basta saber que existe uma forma de conhecer a estatística de acerto por alunos de diferentes proficiências para cada questão. Já dá para começar a explicação da conta que chega na nota do Enem. Eu vou usar um pouco de probabilidades, mas eu dou uma revisada nas partes que forem necessárias. Não fica preocupado se você não souber. Imagine uma prova com 4 questões. Vamos deixar as dificuldades diferentes entre cada questão. Questão 1, questão 2, 3 e 4. Vamos supor que o aluno acertou a primeira questão, que ele tenha errado a segunda, a terceira ele acertou e a quarta errou também. Deixar assim. Agora, presta atenção nessa pergunta, que ela é fundamental para você entender o significado da nota do Enem. Qual que é a probabilidade de um aluno de proficiência, digamos aqui, 400, pode ser? 400, dele realizar essa sequência de acertar, errar. Vou usar a regra do E, é o produto das probabilidades. Isso considerando que acertar uma questão é um evento independente de acertar as outras questões, né? Ou seja, saber que um aluno acertou uma questão não muda a probabilidade de ele acertar outra questão qualquer. A realidade pode não ser bem essa, mas é uma simplificação que levamos em conta no cálculo da TRI. Uma escolha adequada das questões para a prova pode fazer com que esse cenário seja mais plausível. Então, acertar a primeira e errar a segunda e acertar a terceira e errar a quarta é o que eu quero. Eu vou ver a chance de acontecer isso. A chance de um aluno de 400 com proficiência acertar a primeira questão, vou ver aqui no gráfico dela, é 0,925 ou 92,5% de chance, né? Para a segunda, a chance de acertar é, pegando aqui no gráfico, o ponto 400 no eixo X vai dar 0,792 de probabilidade de acertar. Opa, mas espera aí. O aluno tem que errar a questão 2 e não acertar. Eu consigo calcular a probabilidade de errar se eu souber de acertar. Talvez saiba como já, né? Mas daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Só continuando aqui, questão 3. Peguei a questão 3. O ponto com proficiência 400 está associado a uma probabilidade de acertar 0,175, 17,5% de chance de acertar. Quarta questão, se eu precisasse que o aluno de proficiência 400 acertasse, eu teria uma chance de, segundo o gráfico, 0,124. Tenho tudo aqui. Agora, fazendo produto, né, pela regra do E, 0,925 para acertar a primeira questão, vezes, olha só, lembra que a probabilidade de não acontecer uma coisa é o complementar, é dado por 1 menos a chance que aquela coisa tinha de acontecer. No caso, 1 menos a chance de acertar, 1 menos 0,729. Terceira questão acertou, é só multiplicar por 0,175 e ele errou a quarta questão, multiplica por 1 menos 0,124. Fazendo a conta, né? Eu preciso só lembrar de onde vem cada fator. É acertar a primeira, errar a segunda, acertar a terceira e errar a quarta. Destacando aqui de onde vem cada fator, o produto foi dado pela regra do E, então o produto de cada um dos fatores. Aí depende se eu quero que ele acerte ou erre, né? Mas calculei aqui a probabilidade de um aluno com proficiência 400 fazer a sequência. A conta vai dar 0,038, 3,8%. Se a prova tivesse um número diferente de questões, só aumenta a quantidade de fatores para multiplicar, certo? Para valores de proficiência diferentes de 400, seria só partir de outro ponto no gráfico de cada questão
para pegar as probabilidades de acerto de cada uma. E se a sequência de acertos e erros fosse outra? Também daria para fazer, concorda? A cada questão errada é só usar menos a probabilidade de acertar. Então eu já posso refazer essa conta para outras proficiências. Vou colocar o gráfico aqui. Probabilidade de cada proficiência responder com a sequência certa, erra. Então eu tenho que fazer a chance de acertar. A primeira é o P1 do gráfico. Errei a segunda, 1 menos P2, segundo gráfico, vezes P3, vezes 1 menos P4. Para cada valor x de proficiência, eu posso fazer o gráfico dessa funçãozona aqui. É só percorrer o gráfico das funções com o x, pegar as probabilidades e colocar aqui nesse novo gráfico. Então eu tenho a probabilidade que cada proficiência teria de dar essa sequência de acertos e erros na prova. Você percebeu que tem uma delas com uma probabilidade maior que as outras? Você sacou tudo já, né? Você já percebeu? Olha só, chegamos ao fim da explicação. Esse valor de proficiência é a nota calculada pela TRI. É a nota do Enem. Uma pessoa que der essa sequência de respostas numa prova feita com essas questões tem a maior chance de ter proficiência 266. A mais provável de ter fornecido esse padrão de respostas. Faz total sentido? Você concorda? Volta o vídeo se alguma parte não ficou clara, porque se você assistir de novo, certamente vai entender os pedacinhos que faltaram. Parabéns por ter me acompanhado até aqui, agora você já entende de TRI e pode compartilhar esse vídeo com seus colegas que também procuram entender como é calculada a nota do Enem. Aproveita e explica para eles, para ter certeza de que você entendeu tudinho. E agora eu tenho um bônus para você. Agora que você já sabe como calcular a nota, vamos pôr à prova uma coisa. Me fala o que é melhor, acertar uma questão fácil ou uma difícil. Vamos fazer a conta com essas mesmas questões aqui que eu usei no meu exemplo. Se eu errei a questão mais fácil da prova, tirei 250, é o máximo nesse caso. Se eu errei a segunda mais fácil, 284, aumentou, bom. Agora se eu errei a terceira mais fácil, olha que pulo que deu a minha nota, 614. E se eu errar a mais difícil, 644. Realmente, né, é melhor errar as questões mais difíceis do que as fáceis. De todas as pessoas que acertaram a mesma quantidade de questões, quem acertou as mais fáceis ganha mais nota. É aquele negócio que eles falam mesmo, né? Da TRI, sobre os parâmetros das questões que eu comentei lá atrás. Para medir a proficiência do aluno, eu preciso calibrar as questões da prova que vai ser usada. Mas para calibrar as questões da prova, eu preciso que ela seja feita por alunos com proficiência conhecida antes. Aí fica aquele negócio, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Existem formas de fazer esse processo. E para as questões do Enem, ele é feito pelo MEC. Eu sei que a explicação foi longa e você ficou com fome, mas eu não estou falando desse MEC aí não. Eu estou falando de outro MEC. É o Ministério da Educação. Eles cuidam de fazer o pré-teste, calibrar as questões. Para ter acesso a esse e outros dados, você precisa baixar e analisar os microdados do Enem. Comenta aqui embaixo se você quer um vídeo analisando esses dados. Detalhes finais. No nosso exemplo, as questões estavam em ordem da mais fácil para a mais difícil, mas na prova elas estão misturadas, senão todo mundo sabe por onde começar para aumentar a nota. Aí não vale, né? E as dificuldades das questões, né? Elas limitam a nota máxima e mínima da prova, porque eu não tenho como medir uma proficiência fora desse intervalo com as questões dadas. E o motivo da escala de 0 a 1000 é o seguinte: definiu-se 500 como a média das proficiências dos alunos que calibraram as questões em 2009. E o desvio padrão foi definido como 100. Média todo mundo sabe, né? Desvio padrão é uma coisa um pouco mais esquisita. Pensa assim, 68% dos alunos estão com uma diferença 100 para o 500, ou seja, de 400 para 600 nessa escala. Uma curiosidade, isso não impede a existência de notas negativas e nem superiores a 1000, mas eu não vou entrar em detalhes agora não vou falar disso. Não fica com medo de chutar as questões que não conseguiu fazer, você não perde pontos se acertar. O que acontece é que a TRI dá mais pontos se as questões que você acertar forem as mais fáceis da prova, como a gente já viu antes, né? Comprovamos isso. E agora me fala uma coisa. É uma dica de estudos que a TRI pode dar pra gente. Você tem que começar a estudar os assuntos mais comuns primeiro. Os seus professores sabem quais são, então siga a orientação deles e treine para reconhecer questões fáceis pelo enunciado, para fazer isso na hora da prova. Falando nisso, né? Aproveita, compartilha com seus professores esse vídeo, para eles poderem explicar para mais gente como é que funciona a TRI. E é isso que você vai encontrar aqui no Muito Fácil. As coisas explicadas rapidinho, com animações para ninguém se perder.
Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para receber mais vídeos assim que eles saírem. E coloca nos comentários qual parte desse tema ainda te deixou com dúvidas. Você me vê no próximo vídeo. Já tô lá te esperando.